Bom, você vai deixar aberta em Atos no capítulo 4, eu queria fazer uma introdução na quinta-feira agora. Eu tenho uma palavra que eu entendo que ela é importante para o contexto da igreja. Você sabe que a gente saiu de uma série agora sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, pensando nela como um corpo, né? Vocês devem lembrar, onde Cristo é o cabeça e esse corpo possui 2 pernas e 2 braços. Lembra disso? Atos 2:42 apresenta a igreja assim: doutrina dos apóstolos, que é a palavra, oração, partir do pão e comunhão. Vamos lembrar? Doutrina, que é a palavra, oração, partir do pão e comunhão. Aí nós percebemos que a igreja precisa movimentar todas estas áreas. Graças a Deus eu penso que foi bênção para a nossa igreja e a gente tem que sempre estar reaprendendo, aproximando mais de Deus e nos alinhando à vontade do Senhor, olhando, estudando. E esses dias eu tenho pedido a Deus, eu tenho olhado para a igreja primitiva, estudado a igreja primitiva, porque se nós queremos os mesmos resultados que aquela igreja tinha, bom, nós precisamos fazer as mesmas coisas que aquela igreja fazia. Então não tem mágica nisso. Aí na quinta-feira eu estava falando um pouquinho sobre a importância de você, de nós, não ficarmos sozinhos. Não fique só. Foi o tema da mensagem da quinta agora que nós ministramos aqui. Não fique sozinho. E como é que nós, pelo menos eu, como é que eu entendo a importância disso? Eclesiastes 4, é uma introdução, é uma revisão do que foi na quinta, e eu já entro no Atos 4 de hoje. Mas lá em Eclesiastes 4, a Bíblia vai dizer que é melhor serem 2 do que 1. Normalmente a gente usa muito esse texto para falar de casamento, para ministrar sobre vida de casais, o que também está válido, obviamente cabe aí. Mas eu entendo que o próprio Deus olha para Adão desde Gênesis e solta uma frase poderosa. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não dá para dizer que é bom uma coisa que Deus disse que não é bom. Deus está dizendo: não é bom ficar sozinho, viver isolado. É claro, gente, eu não sou maluco. Existem aqueles momentos que nós precisamos de um tempo a sós com Deus, de um tempo a sós de descanso, mas eu estou falando em um contexto geral. Eu estou falando da regra. Não é legal você viver de forma isolada. Não é bom você ficar sozinho. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho, diz o texto. E se um cair, olha que lindo, o outro levanta o seu companheiro. Mas olha que frase forte, igreja. Mas ai daquele que estiver só. Ai. Por quê? Porque caindo ele, e cair não é necessariamente pecar. Às vezes nós caímos no desânimo, às vezes nós somos tentados em meio à incredulidade, tentados a desistir de alguma coisa, e caindo ele, se ele conta com alguém, ele tem quem o possa erguer, quem o possa levantar. E aí nós nos lembramos, pode colocar até um próximo slide, de que Jesus Cristo, ordenando os seus discípulos, sempre fez questão de enviá-los de 2 em 2. Você percebeu isso ao longo da Bíblia Sagrada? Lá em Atos 3, no capítulo 1, coloca o outro para mim antes desse, aí depois eu coloco esse. Isso, lá em Marcos 6, 7, Jesus chamou os 12 assim, começou a enviá-los de 2 em 2. Isso, os primeiros discípulos. Depois em Lucas 10, outros 70 vieram. E Jesus também os envia, nunca sozinhos, de 2 em 2. E eu falei com eles na quinta-feira, com a nossa igreja, talvez você estivesse aqui, sobre a importância de nós termos um parceiro de oração, um parceiro de guerra, de você poder contar com alguém. Aí sim, coloca o outro agora. Como João, por exemplo, olha lá, subiam juntos, Pedro e João. Eles subiam juntos à oração. Olha, subir junto à oração. Você ter com quem subir à oração. Você simplesmente ter, às vezes pode até não estar junto fisicamente, mas você poder pegar um telefone e mandar uma mensagem para alguém dizendo: fulano, ora não só por mim, ora comigo, estou precisando apresentar uma situação diante de Deus. Será que nós podemos entrar juntos em oração hoje? Você ora aí na sua casa, eu vou orar daqui, vamos combinar um horário. Um parceiro de oração. E nós temos
pedido a Deus, não apenas uma igreja que ore, mas uma igreja que se ajude em oração. Parceiros de oração, companheiros de guerra, de batalha, como Paulo contou com Silas em Atos 16, texto muito conhecido. Os dois estão presos, os pés estão amarrados, as portas estão trancadas, e perto da meia-noite, um olha para o outro, e ao invés de você ter um parceiro de reclamação, você conseguiu um parceiro de oração. Porque existem parceiros de reclamação. Tem gente que você começa, puxa vida, eu estou enfrentando uma luta. Rapaz, eu também. Misericórdia, para mim está pior do que para você. Parece que é um concurso de quem sofre mais. A gente precisa de gente que alivia a nossa carga. Gente que vai encostar e vai dizer assim, olha, conta comigo, o que está acontecendo? É claro que a gente não está bem todo dia 100%, por isso que a gente se reveza. Falando, hoje eu oro por você. Hoje, e amanhã, cara, ora por mim aí. Vamos nos ajudar em oração, porque nós precisamos nos socorrer de maneira mútua. Você pode dizer amém por isso? Aí eu terminei e já venho para de hoje. Lendo Lucas 5, nos lembrando da pesca maravilhosa, você não precisa nem colocar, porque nós conhecemos a história, aquela que Pedro passou a noite toda lançando a rede, ele não pegou nada, Jesus entra no barco, dá uma palavra, e aí ele puxa a rede ó, vem cheia de peixe, e aí o texto vai dizer que Pedro faz um sinal aos companheiros, olha como que é bom não estar só, que estavam no outro barco, e a Bíblia é clara em dizer, para que os fossem ajudar, viessem ajudar. O barco está pesado, é muito peixe, não dá para levar sozinho. Então os barcos o barco dos companheiros, eles se aproximaram, encostaram, você consegue enxergar a cena, e o companheiro dizendo, olha, vamos lá, vamos dividir a carga, joga um pouco para cá. E isso, para mim, para nós, para esse lugar, é evangelho, esse companheirismo que nos ajuda a levar as cargas uns dos outros. Isso é Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa manhã. Você pode dizer amém? Lembrando que, quando eu terminei, até contei isso pro pessoal quinta-feira, eu estava ministrando para casais, aí eu terminei esse texto de Lucas 5, falando sobre a importância da gente ter alguém que nos ajude. Eu me lembro de uma irmã que me procurou, eu já contei isso em algum culto aqui, dizendo assim, pastor, isso é verdade, é a minha vida, eu preciso de ajuda mesmo, lá em casa tudo sou eu, tudo depende de mim, está tudo nas minhas costas, então pastor, é tudo verdade, eu preciso mesmo, ora aí por mim, para que Deus me dê um barco companheiro, um parceiro de oração, alguém que me ajude. Aí eu disse assim, irmã, beleza, nós vamos orar, mas normalmente todo mundo, a maioria pelo menos, das pessoas entendem a mensagem primeiro assim, mas a mensagem não é essa. Não é pastor, porque eu também entendi assim. Não, a mensagem não é essa. Não existe desafio nenhum em ser ajudado. Você quer ver? Vamos fazer uma pesquisa de campo. Quem aqui precisa de mais ajuda? Que você é um trabalhador, você é um empresário, você gostaria de ter mais gente para te ajudar? Gente boa, não é gente do ruim não, gente boa. Você gostaria, lá na sua casa, que mais pessoas te ajudassem? Lá na sua empresa, que mais gente te ajudasse? Na igreja, que mais gente... Todo mundo quer ajuda, não precisa ser crente para isso. Não precisa ser crente para isso. Onde é que está o desafio? Não está aqui, onde a carga está pesada, e eu estou, Deus, manda ajuda. Não, aqui não tem desafio nenhum. O desafio está aqui, em você mudar a sua agenda, largar o que você está fazendo, remar em direção àquele que está com a carga pesada e dizer assim, ei, joga um pouco para o meu lado aqui, eu estou aqui para te ajudar, conta comigo. Aqui é que está o evangelho. O evangelho está lá na história do bom samaritano, é você mudar a sua agenda, parar o que você está fazendo. Espera aí que fulano precisa de mim. E aí você cuida dele, aí levou para a hospedaria, abriu a carteira, você quer ver se ama mesmo você, aí que abre, você pagou o hotel, cuida dele, se você gastar alguma coisa a mais, amanhã eu volto, eu pago para você. Aqui está o nosso desafio, em estar
dispostos, prontos a ajudar. E aí a mágica acontece, que não é mágica, né? É maneira de falar. Aí o princípio vale. Quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Com a medida que você medir. Olha para mim, sabe o que vai acontecer quando você se dispuser a ser um barco ajudador? Você plantar isso aqui, você vai colher isso aqui. Pessoas vão mudar a agenda para ajudar você. As pessoas vão mudar, vão alterar o próprio tempo e responsabilidade, porque você está precisando. Deus enviará socorro através de pessoas para você. Você crê nisso? Eu creio nisso com toda a minha força, e é com base nisso que hoje eu quero ler uma história fantástica para vocês. Eu gostaria muito que você viesse comigo nessa história de todo o coração. Atos capítulo 4, verso 32 em diante, diz assim: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Diga glória a Deus, aleluia! Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que tinham e possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, o que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então surge o personagem dessa manhã, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Como é que é o nome? Filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço, depositou o preço aos pés dos apóstolos. Será que a gente pode fazer mais uma oração? Pai, a tua palavra foi lida. Está sendo lida, liberada nesse lugar. Que haja espaço de primazia no nosso coração para ela. Meu Deus, que nós possamos priorizá-la, que nesse lugar, meu Deus, essa palavra, semente liberada, não seja desperdiçada. Pelo contrário, ela encontre pouso, meu Deus, onde ela possa no nosso coração germinar, nascer, produzir frutos para a glória do Senhor. Meu Deus, se necessário for, nos incomode com a tua palavra, a fim de que uma mudança se inicie, se assim for necessário, a partir dessa ministração. Espírito Santo, unge os corações e me ajude a não errar na dose, Senhor. Que haja, meu Pai, ministração necessária, no ponto certo, a fim de que os corações sedentos sejam alcançados e o teu Espírito complete essa obra em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Gente, quero apresentar a vocês Barnabé. E gostaria de dizer para vocês que eu amo muitos personagens da Bíblia, como Paulo, Pedro, inclusive muito mais famosos do que o próprio Barnabé. Mas eu tenho um carinho por Barnabé fora da curva, como diz um amigo meu. Barnabé, para mim, é um exemplo do que a igreja precisa ter e ser. As lições que eu aprendo com a vida de Barnabé me humilham como crente. Elas questionam a minha conversão e confrontam o meu cristianismo. Eu olho para Barnabé e eu me sinto um mal, mas é um mal bíblico. Você entende ou eu estou te confundindo? É aquele mal que diz assim: credo como eu sou ruim. Deus, como eu preciso melhorar. Pai do céu, como eu estou distante
do que é ser igreja de Deus. Eu olho para o Barnabé e vejo, ou ele converteu demais, ou eu fiquei para trás. E eu gostaria de lembrá-los que não sou só eu não estou sozinho nessa. Eu gostaria de trazer você, afinal de contas, eu não vou apanhar junto. Não vou apanhar sozinho, nós vamos apanhar juntos, né? Nós vamos dividir o fardo. Afinal de contas, eu penso que essa palavra, essa ministração, é para nós aqui essa manhã. Primeira coisa que eu vejo é que Barnabé não se chamava Barnabé. O nome do Barnabé era José, um nome muito comum. O nome tão comum que eu penso que por conta disso a igreja acabou batizando, entre aspas, acabou trazendo para ele um apelido. Para não chamar o texto apelido, para ficar bonito, um codinome. Nickname, fica mais bonito? O que é isso? Apelido. Então eles olharam para Barnabé, para José, o comportamento de José, e disseram, esse aqui nós vamos chamar de Barnabé. Por que Barnabé? Barnabé é a junção de dois nomes. Bar, que quer dizer filho, Nabé, consolo, fortalecimento. Inclusive vem de uma raiz da palavra paracletos, a maneira como Jesus chamou o Espírito Santo. Por isso que quando Jesus fala aos discípulos, lá no Evangelho de João, olha, eu vou embora, vou para o Pai. Os discípulos, não, mãe, e aí, como é que a gente vai ficar? Calma, eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro paracletos, Consolador. É desta raiz que vem o Barnabé. O Barnabé, o nome Bar, filho, e o Nabé, consolo, fortalecimento. Você vai ver alguns nomes assim na Bíblia, como Bar Jesus, filho de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu. Aí você olha para ele e diz, mas quer dizer que, pelo menos essa é a minha impressão, a igreja, os irmãos olhavam para esse José e viam nele uma ação muito próxima do Espírito Santo. Alguém que era tão usado pelo Senhor no que diz respeito a consolo e fortalecimento da vida dos irmãos em igreja. Eles olharam e disseram, nós vamos apelidar, nós vamos dar um codinome para ele, nós vamos chamá-lo de Barnabé. E esse texto, essa versão, Almeida Revista e Corrigida, traduz como filho da consolação. Diga glória a Deus, filho da consolação. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o seu pastor, se o seu chefe, se o seu pai, se sua mãe, se alguém tivesse que te dar um codinome, apelido, qual seria? Com que você se parece? O que as pessoas olham para você e dizem, pá, é a cara dele, é o comportamento dela, é o jeitinho dele. Olharam para José e o chamaram filho da consolação. Olha como a NVT traduziu, Atos 4:36, na nova versão transformadora, e eu gostei dessa, se você puder ler comigo em voz alta, eu agradeço. Vamos lá? José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé. Agora, que significa filho do encorajamento. Até aqui tá bom. Filho do encorajamento. Bom, é aqui que nasce o nosso tema de hoje, a nossa conversa dessa manhã. Eu quero tratar com vocês sobre esse assunto, filhos do encorajamento. Eu creio que essa manhã é manhã de parto, é manhã de Deus gerar filhos de consolo, de encorajamento. Feliz uma igreja que se enche de Barnabés. Feliz uma família que tem pelo menos um Barnabé. O Barnabé é aquele que costura pontes entre um e outro. É bombeiro da família, sabe aquele bombeiro da família que apaga incêndios? Não foi isso que ele quis dizer, não, vem cá, para com isso. Quando você vê, os dois estão juntos, por causa de quem? Barnabé. E é esse comportamento, essa postura, essa vida de Barnabé,
que eu gostaria de imprimir na sua vida, na minha vida e nessa igreja, em nome de Jesus. Eu olho para Barnabé e eu simplesmente me apaixono por esse personagem. Bom, eu começo olhando para ele, no verso 36, mais uma vez eu leio, e eu começo aprendendo que não adianta você querer ser um Barnabé se você não tiver um coração desprendido. O verso 36, eu leio na NVT mesmo, Atos 4, 36 e 37, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que ele possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Quero dizer para você que essa não é uma mensagem sobre doação financeira. Não é uma mensagem sobre oferta. Essa é uma mensagem sobre um comportamento desprendido em todos os níveis daquilo que temos e possuímos, porque se você quiser ser usado pelo Espírito Santo de Deus como consolo na vida dos outros, como encorajamento na vida dos outros, você não pode ser egoísta com o que tem, com o que Deus tem te dado. E eu não falo só a nível de finança, eu falo com a sua agenda, com o seu tempo e até com os seus próprios direitos. Você tem o direito, às vezes, de estar sozinho agora, é o meu tempo, ou é isso aqui é meu, eu comprei, é meu dinheiro, ou isso aqui eu conquistei com meu esforço. Mas quando você se torna um Barnabé, você está sempre disponível à voz do Espírito Santo e sensível. O Espírito Santo toca o coração e traz a sua mente. Você está dirigindo, Barnabé, você está dirigindo e na sua mente vem alguém, do nada, fulana. Aí você, Barnabé, o que não é Barnabé, sabe como é que ele faz? Não é nada não, vida que segue. O Barnabé não, ele para. Paz, eu pensei na fulana. Ele já manda uma mensagem. Fulano, estava pensando em você, está tudo bem? Saiba que qualquer coisa, a gente está por aqui. Conta comigo, estou em oração por você. Esse comportamento é que marca a vida do Barnabé, e eu vou te mostrar por quê. Olha como que esse cidadão é diferente. Em Atos, no capítulo 9, eu queria que você sentisse o clima do texto. O que vai acontecer em Atos 9? A conversão de Saulo. Quem foi Saulo? Um dos grandes perseguidores da igreja. Inclusive, no capítulo 9 mesmo, vale lembrar que ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, né? A turma apedrejando Estevão e estava lá o Saulo, mata mesmo, essa raça tem que morrer mesmo. E colocaram as vestes lá do Estevão aos pés de Saulo. Homem ruim, irmão, pensa num camarada ruim. Pior é ele, era o Saulo, capetado até tudo. Mas em Atos 9, ele está indo para prender mais crente, para perseguir mais crente, ele está indo para Damasco, com cartas e autorização da própria igreja para poder prender crente. E ele está viajando, de repente, uma luz muito forte, tão forte que ele fica cego, cai no chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que é isso, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Entra na rua, chamada à direita, e lá te será dito o que convém fazer. Aí vem o Senhor, trata com Ananias. Aí o Ananias vai lá, ora pelo Saulo, escamas caem dos olhos dele, e agora ele é batizado nas águas e cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Estamos diante de um novo convertido. Amém, igreja? Saulo agora é um bebê na fé. Muito conhecimento, sem sombra de dúvida, mas uma criança na fé. Ele se converte. Agora, nós temos um problema. Quero que você sinta o problema. Quando alguém, em regra, importante, famoso, se converte, normalmente ele tem esse tipo de problema. Olha o problema. Saulo agora começa a falar bem de Jesus e pregar que Jesus Cristo é o Salvador. Coisa que ele aborrecia e perseguia. Então agora, os fariseus e religiosos que amavam e aplaudiam Saulo, odeiam Saulo. Odeiam, porque Saulo virou. Mas os crentes também não gostam do Saulo, não.
Porque o Saulo acabou de converter. E se for golpe? E se esse cara não mudou de verdade? Porque toda pessoa que é nova convertida é criança. É, como a própria palavra do apóstolo Paulo, muito tempo depois, já maduro, a igreja de Corinto, no capítulo 3, ele vai dizer, o que o carnal é criança na fé, é menino, é bebê. Então acabou de converter, não adianta você querer que ele tenha a cabeça que você tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Você tem Bíblia aí há 20 anos dentro de você. Então a pessoa que acabou de converter, ora, de vez em quando você vai ouvir algumas coisas, você vai ver algumas coisas, ela vai ter um comportamento infantil ainda, ela ainda está aprendendo a andar, ela está aprendendo de Deus, ela está começando na fé, ela ainda é carnal, é um bebê na fé. Então de um lado os fariseus já não querem mais, e do outro lado os crentes também, esse cara, não sei se mudou não. Esse camarada aí, eu não sei se é problema. E é aí que nasce, que aparece, que a igreja necessita de um Barnabé. Quem está me acompanhando, diga amém. É aí que a gente precisa de um Barnabé. E aí eu olho para esse texto de Atos 9, 26. Vamos comigo? Atos 9, 26, na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, quando Saulo chegou a Jerusalém, ele é um novo convertido agora, ele procurava juntar-se aos discípulos, aos irmãos. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero estar com os meus irmãos da igreja primitiva, eu quero ser corpo com eles, eu quero ser igreja com eles. Mas todos o temiam. A capivara do cidadão não ajudava. Você puxa o background do cidadão, como é que é? Matou 30, o camarada é homicida, o camarada prende, o camarada mata, o camarada é brabo, o camarada é nervoso. Temperamento forte. Quem que quer problema? Irmão, ninguém quer problema. Ninguém quer problema. E pensa numa coisa que dá problema, é gente. É por isso que é desafiador ser um Barnabé. É arriscado. Confiar em gente é arriscado. Investir em gente é arriscado. Mas o texto segue dizendo, mas todos o temiam, tinham medo dele, não crendo, a NVT traduziu isso, não acreditando que ele fosse discípulo. Então a igreja olhava para o Saulo assim, sei não, hein? Sei não. Não, ele está querendo, sei não, traz não. Traz não, a gente ora daqui. Deixa ele quietinho no canto dele aí. Mas o próximo versículo me pega de jeito. O 27 diz assim, então Barnabé. A Almeida Revista Atualizada traduziu assim, mas Barnabé. Eu gosto do mas. Porque dentro de um contexto, vem comigo ao contexto, a igreja não queria recebê-lo, a igreja tinha medo dele, os irmãos estavam desconfiados, não acreditando na mudança dele, mas Barnabé acreditou. Barnabé acreditou, disse, não, vamos lá, eu vou lá falar com ele, eu vou abraçar esse cidadão, eu vou investir nesse cara. Rapaz, mas e se ele não mudou? E se esse camarada, rapaz, vale o risco. Porque eu não estou aqui para aliviar e dizer para você que é tranquilo, não. Não. Acreditar em gente é arriscado. Amém ou não amém? É arriscado. Então, eu vou confiar nele, pastor. Bom, você já fez a conta. Você está pronto para tomar um cruzado de direita, para ser ferido, para ser magoado, para se desapontar com as pessoas, porque as pessoas desapontam, ferem, magoam. Pastor, estou vacinado. Vamos investir. O pior que pode acontecer é não dar certo. E o melhor que pode acontecer é surgir um Paulo daí. Irmão, você entendeu? O melhor que pode acontecer é surgir um Paulo daí. Você tem ideia do que seria a igreja sem Paulo? A sua Bíblia sem Paulo? Todas as cartas à igreja, Paulo. Mais de 70% do Novo Testamento, doutrina da igreja, os dons espirituais, Paulo. Mas Paulo não nasce Paulo. Paulos precisam de um Barnabé. É interessante isso, porque Jesus ele fala assim para os seus discípulos, vocês devem ir
vocês devem fazer discípulos. Eu leio isso, eu sei, está escrito, a gente tem que fazer discípulo, e me parece que está escondido aí na frase, eu preciso fazê-los porque eles não nascem feitos, prontos. Eles precisam ser feitos. Você precisa trabalhar na pessoa. Você precisa acreditar, você precisa investir, você precisa gastar o seu tempo, energia, você precisa colocar ali, apostar ali as suas fichas, vamos lá, e daqui a pouco acontece alguma coisa, e aí você já vai, puxa vida, não valeu nada, já vai vontade de apertar o pescoço dele, assim, em nome de Jesus, para a glória de Deus, mas daqui a pouco, vamos lá, querido, não é assim, não é assim, e isso é trabalhoso, mas quando funciona, nasce um Paulo, e aí você pode olhar para trás e dizer assim, Senhor, valeu a pena. Eu queria dizer a vocês, irmão, feliz uma igreja que tem pelo menos um Barnabé. Porque é mais fácil se livrar de gente problemática do que gastar tempo com elas. E é interessante que nem a igreja mais está querendo gente problemática. Onde era para ser um lugar com as portas escancaradas e dizer assim, gente, eu tenho um background complicado, hein? Meu passado me prejudica. Você diz, então vem para cá. Esse aqui é o seu lugar. Afinal de contas, o nosso lema é o lugar de... Bom, se eu preciso recomeçar é porque não deu certo. Agora, se você está bem, é redondinho, é perfeito, talvez você precise de ir para o céu. Na hora que você chegar no céu, até o Senhor vai dizer assim, uau, nós estávamos aqui aprendendo com você, aqui de cima, que coisa linda que é assistir você vivendo, e não é assim, nós precisamos de ajuda. E eu olho para esse mais Barnabé, então Barnabé, olha o que diz o texto no 27, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou aí como o caminho ele vira o Senhor e esse lhe falara, e como em Damasco ele pregou Jesus Cristo de maneira ousada. Então, Barnabé toma Saulo consigo, e a igreja, não, mas porque nós estamos com medo, mas se ele converteu, nós não acreditamos na mudança deles. Não, eu vou levar você para eles. E ele costura, ele é uma conexão divina, e ele apresenta, ele leva, ele introduz o Saulo à igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Diga glória a Deus. Aleluia, querido. Que bênção. Atos no capítulo 9 ainda, no verso de número 28. Saulo é um novo convertido, está afoito, pregando para todo mundo Jesus Cristo, e ele andava com eles em Jerusalém. Agora ele está na igreja, entrando e saindo, graças a Barnabé, ele encontra porta aberta, conexão, ele entra e sai. Falava ousadamente no nome de Jesus. Falava, e olha só como é que é o novo crente, né? E disputava também contra os gregos, que já queriam matá-lo. Já começou. Já querem matar o Saulo. Agora que ele converteu. Eu não sei vocês, e eu, assim, peço permissão para abrir um parênteses aqui, mas quando a gente se converte, é novo convertido, mas novo convertido de verdade, gente que teve um encontro com Jesus mesmo, e está ardendo assim no primeiro amor, a gente quer pregar para todo mundo. Eu lembro de mim, irmão, cruzava com um poste na rua, já estava o seu poste, você tem que aceitar Jesus, você quer falar de Jesus para todo mundo, você está no ônibus, você quer orar em línguas, e às vezes a gente também entra numas disputas que hoje eu não entro. Depois você vai ficando mais maduro, depois que você vai entendendo um pouco mais, você vai escolhendo melhor as suas guerras, sabe? Escolhendo melhor as suas batalhas. Mas antigamente, para provar que a Bíblia é verdade, que Jesus é Deus, qualquer pessoa que incomoda, não, porque você quer que as pessoas engulam o seu Jesus. E é assim que eu vejo um novo convertido, e está aqui ele, vamos embora, vamos disputar, vamos embora, vamos converter, não sei mais o quê, e a turma já está, vamos matar esse cara. Que já está criando problema. E a igreja olha para o Saulo, no verso de número 30, e eles têm uma ideia que eu prefiro não julgar. Olha o verso 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram, olha para o pastor, o enviaram
para Tarso. Você pode ler de duas maneiras, e longe de mim um viés para você. Você pode ler o texto e dizer assim, nossa, que igreja bacana, porque para proteger o Saulo, a turma quer matar o Saulo, né? Mandaram o Saulo, vai embora, porque o pessoal quer te matar. Que legal. Ou você pode vir para esse lado aqui, e a igreja disse assim, como é que é? Já está arrumando rolo já? Vamos comprar uma passagem para ele. De onde é que ele é? Ah, ele era de Tarso. Vamos mandar ele para Tarso. Só de ida. E eu sou muito tentado a essa versão, porque olha o que acontece no próximo versículo, sem tirar do contexto. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Olha para mim. Mandou, irmão? Mandou? Olha que paz. Despachamos Saulo. Nós sabemos que a igreja primitiva sofre perseguição e vai sofrer vários tipos de perseguições aqui, mas mas o tempo passa. E nós pulamos para o capítulo 11. O evangelho cresce. E Antioquia é alcançada pelo poder da palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque é a primeira igreja de gentios, de não judeus, de maneira original, é que vai surgir aqui em Antioquia. Até então, o evangelho era pregado para os judeus e mais ou menos samaritanos. Os samaritanos era a mistura de judeus com gentios, mas só de gentio não tinha igreja ainda. Mas o evangelho se esparrama por conta de uma perseguição, chega em Antioquia, por causa da morte de Estevão, alguns são espalhados, é o que diz o verso 19, Atos 11, 19. Os que foram dispersos por conta da perseguição, e sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O evangelho ainda dentro de uma bolha, mesmo Jesus tendo dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho aos judeus, é isso? A toda criatura precisava ouvir o evangelho, mas eles estavam entre os judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Olha aí, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, diga glória a Deus. E grande número creu, igreja, e se converteu ao Senhor. Aleluia! Agora os gregos se convertem. Grande número de não-judeus estão se rendendo a Jesus de Nazaré. Nasce a necessidade. Uma igreja nasce em Antioquia, e com ela a necessidade de se buscar para esta igreja um pastor. Eu não sei vocês, mas para mim o melhor nome, Barnabé. Barnabé, pastorzão, coração. Barnabé tem coração de pastor. E eu penso que só quem tem coração de pastor entende cabeça de pastor. E pastor é assim, irmão, olha para a pessoa, pastor, estou falando pastor, não é golpista, pastor. Que olha para a pessoa assim e consegue enxergar um diamante, o cara está dando problema, arrebentando a equipe, e você diz, não, vai mudar. Tem jeito, vamos investir nele, vamos salvar. O que é isso? Abraça o cara, traz para perto. E Barnabé tem esse coração. E o próximo versículo vai dizer, no verso de número 22, e chegou essa fama das coisas que estavam acontecendo na igreja de Antioquia. Isso chegou em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, na sede. E então, o finalzinho do 22 diz que enviaram Barnabé até Antioquia. Glória a Deus. Até aqui, tudo bem, igreja? Então agora Barnabé é o pastor presidente, titular da nova igreja Antioquia. Vamos ver como é que ele chega na igreja. Olha o verso 23. O qual, quando ele chegou, que linda essa frase. Ele viu a graça de Deus. Não é bonita a frase? Eu olho aqui para vocês, eu olho para esse lugar, eu vejo a graça de Deus. A graça de Deus. E o resultado não podia ser outro. Ele viu a graça de Deus e se alegrou. E exortou a todos o que
firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Eu consigo ouvir ele pregando, dizendo: gente, que igreja linda. Gente, eu fui transferido para cá para cuidar de vocês. Gente, a primeira palavra que eu quero ministrar na igreja aqui de Antioquia é que vocês fiquem firmes com Jesus, que vocês não abandonem Jesus, que vocês fiquem com Ele até o fim da vida de vocês, e nada e ninguém possa afastá-los da presença do Senhor. Mas nós estamos falando de Barnabé, ele não para aí. O texto vai dizer no 24 que esse Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que frase linda, o final do 24. E muita gente se uniu ao Senhor. Eu creio que aonde existe um Barnabé, muita gente se une ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aonde existe um Barnabé, muita gente se une ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas Barnabé me constrange. O próximo versículo 25. Barnabé se lembra de Saulo. O esquecido Saulo. O enxotado Saulo. Aquele que os irmãos deram um jeito e pagaram a passagem para ele. Ó. Fica guardadinho lá. Um dia Barnabé está bem, pregando em uma igreja fantástica, Antioquia. Que ele diz: rapaz, me lembrei do meu irmão, Saulo. Todo mundo olhava e ouvia para Saulo, problemático. Ele se lembra de Saulo. E o verso 25 diz que partiu Barnabé para Tarso. Não é que ele vai fazer lá uma campanha evangelística e aproveita a viagem. Não, ele viaja para isso. E não tinha avião, carro. Vocês estão comigo? Ele disse: não, eu vou mudar minha agenda, vou gastar, eu vou pôr dinheiro nessa viagem aqui. Por quê? Porque para mim, Saulo é importante. Eu não posso deixar, abandonar. Então ele vai até Tarso. E o texto é claro em dizer: a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu a Antioquia. Saulo, rapaz, que alegria te encontrar aqui. De Saulo sozinho. Vamos comigo para Antioquia, agora eu estou lá. Estou ministrando a palavra em Antioquia. Sou pastor lá da igreja. E Saulo topa o convite, aceita o convite. Graças a Deus por isso. E no verso de número 26, o texto vai dizer que eles se reúnem ali durante um ano inteirinho. Saulo é discipulado por Barnabé. E nas primeiras viagens é muito comum a gente cometer esse equívoco, porque a proporção que Paulo toma é enorme depois. Então, quando a gente lê Paulo, a gente lê assim, Barnabé. Mas se você ler as primeiras viagens, os dois estão juntos, vocês sempre vão ler assim, Barnabé e Paulo. Ele era o pastor de Paulo, o discipulador. Depois a coisa inverte. A liderança vai para Paulo, a coisa cresce, as igrejas e há um boom, e nós já conhecemos, e na verdade é até o que é mais explorado. Mas eu olho para esse texto, do verso de número 26, eu leio com vocês aqui, eu quero orar com vocês. Sucedeu que durante todo um ano eles se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. E em Antioquia, vem comigo toda a igreja, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Diga glória a Deus, gente. Eu gostaria de orar por essa igreja aqui nessa manhã e pedir ao Espírito Santo que levante no nosso meio Barnabés, que possa gerar nessa igreja Barnabés. Barnabé é aquele
que investe em pessoas que o mundo não quer. As pessoas já desistiram delas. Ninguém vê lucro e resultado em investir naquele fulano, mas Barnabé, alinhado ao Espírito Santo, filho do Espírito de Deus, da consolação e do encorajamento, é aquele que é ponte, é instrumento, é conexão do céu, para fazer com que Saulo se tornem grandes apóstolos, Paulo. Sabe, irmãos, o que eu acho fantástico é que a conversão faz isso, né? O Barnabé não faz isso para aparecer, não é, inclusive o nome Barnabé, muita gente nem conhece Barnabé, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem na igreja sobre Barnabé, mas sobre Paulo, sobre Pedro, nós já ouvimos tanto. Mas como uma vez Billy Graham disse, não sei se você conhece, um pregador muito famoso americano, Billy Graham, ele vai dizer uma coisa que a gente não pode desprezar. Ele falava sobre a importância no caso dele ter sido um pregador assim exponencial. Importante foi a tia da escolinha, da escola dominical que ele frequentava, que injetou e plantou Jesus Cristo no coração dele. É uma pessoa que talvez a gente nunca saiba, são anônimos ao longo da nossa história e da Bíblia Sagrada, mas são pessoas que impulsionaram, investiram, acreditaram quando ninguém acreditou. Por isso estamos onde estamos. Podemos aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas. Aos Barnabés de plantão. Glória a Deus.